alunos do Se Liga na Educação, sejam bem-vindos. Meu nome é Ludmila Lima, eu sou professora do Ensino Fundamental e hoje nós vamos falar sobre texto argumentativo. Você já deve ter ouvido uma frase que diz assim: não aumente seu tom de voz, melhore seus argumentos. E é disso que nós vamos falar nessa aula de hoje. A finalidade do texto argumentativo, você sabe que todo texto tem uma finalidade, tem um porquê de existir. E a finalidade do texto argumentativo pode ser convencer alguém de nossas ideias. Então, a gente, em vez de impor nossas ideias, nós vamos argumentar para convencer as pessoas. Nós usamos o texto argumentativo quando queremos defender um ponto de vista. É uma das situações que nós usamos para defender um ponto de vista. Nós vamos ler um poema agora de Pedro Bandeira, onde um menino coloca o seu ponto de vista sobre namoro. Veja só. Namoro desmanchado, Pedro Bandeira. Já não tenho namorada e nem ligo para isso. É melhor ficar sozinho. Namorar só dá enguiço. Eu conheço os meus colegas, sei que vão argumentar que para não ser mais criança é preciso namorar. Mas a outra só gostava de conversa, de passeio e queria que eu ficasse de mãos dadas no recreio. Eu ali sentado, quieto, no recreio da escola, de mãos dadas feito bobo, vendo a turma jogar bola. Gosto mesmo é de brincar. Faça chuva ou faça sol. Namorar não quero mais, eu prefiro futebol. Então veja só, aqui um menino, né? A gente sabe que é um menino, está escrito no texto? Não, mas a gente sabe por inferência que é um menino, porque ele diz que gosta de brincar, porque ele diz que gostaria de jogar futebol, ele está em idade escolar, porque ele cita o recreio da escola, né? Então aqui a gente tem um menino argumentando sobre por que ele acha que namorar sendo criança não é uma boa ideia. Na primeira estrofe, ele expõe uma ideia. Eu não quero mais namorar, não tenho namorado e nem ligo para isso. Na segunda, ele expõe o argumento dos amigos, que dizem que para ele parecer maduro, para ele não ser mais criança, ele precisa namorar. E aí, em seguida, ele apresenta os argumentos dele, que o namoro está atrapalhando ele a brincar, está atrapalhando ele a viver a vida de criança na escola, viver o recreio com os amigos. E na estrofe final, ele apresenta a conclusão dele, que mesmo ele pondera no texto, né, o argumento dos amigos e os dele, e chega à conclusão que não, ele não quer namorar, ele gosta de brincar e ele prefere futebol. É claro que esse poema ele é ilustrativo, nós sabemos que criança não namora nem de brincadeira, não é mesmo? Nós também usamos a argumentação quando nós queremos mostrar a nossa opinião, que é bem próximo ali de mostrar o nosso ponto de vista. Também usamos quando queremos propor uma solução. Problemas podem ter soluções diferentes e às vezes nós precisamos argumentar para mostrar que aquela solução que nós estamos propondo é a melhor para o problema. Então, olha só, se nós discutirmos, por exemplo, que a degradação da fauna marinha pelos canudos plásticos, nós podemos propor soluções e argumentar para convencer outras pessoas a adotar uma atitude responsável. Então, nós sabemos que no Oceano Pacífico, por exemplo, já tem ilha de lixo, né? Então, a gente sabe que tudo que não é biodegradável, tudo aquilo que a natureza leva muito tempo para decompor, pode acabar chegando aos oceanos e matando tartarugas, baleias, golfinhos, focas, toda a fauna marinha. Então, nós podemos propor soluções, apresentar diferentes soluções e argumentar sobre qual delas é melhor. Veja só, aqui a gente tem duas soluções possíveis e dois argumentos, um para cada uma.
A primeira, devemos parar de usar canudos, pois eles matam os animais marinhos. Então, parar de usar canudos é uma possível solução. E, porque eles matam os animais marinhos, é a argumentação, é o argumento para isso. E aqui a gente tem outra solução. Podemos usar canudos de papel, pois esse material se decompõe mais rápido que o plástico. Então, às vezes a gente diz, não é melhor parar de usar canudos? Mas as pessoas gostam, elas têm o hábito. Como é que eu vou tomar meu milkshake lá na sorveteria se não tiver o canudo? Então, para que seja mais fácil, a gente pode ainda usar canudo, só que de outro material, porque se decompõe mais rápido. Então, a outra solução é usar canudo de papel e a argumentação é que ele se decompõe mais rápido, já que o problema da poluição do oceano é a demora da decomposição do plástico, que é feito o canudinho. Nós também usamos a argumentação quando nós queremos convencer outra pessoa a ceder a um pedido nosso. Mãe, posso ir na festa do pijama na casa do meu amigo? Eu já fiz a minha tarefa, os pais deles estão lá, vão vigiar a gente direitinho, não tem perigo, não vai ter nada de errado. Isso tudo é argumentação para que os nossos responsáveis, por exemplo, cedam e deixem a gente ir à festa. Aqui tem um outro exemplo, olha só. Mamãe, posso ter mais um cãozinho? Prometo que vou alimentá-lo, limpar a sujeira que ele fizer, passear com ele. A senhora não terá nenhum trabalho e eu ficarei super feliz. Então, qual que é a vontade da criança aqui? A vontade dela é ter mais um animalzinho. Parece que ela já tem alguns, né? E ela diz que ela vai cuidar, que ela vai limpar, que ela vai passear, que a mãe não terá mais trabalho por isso e que ele ficará super feliz. Então, aqui a gente tem situações, o que nós vimos aqui até agora são situações em que nós usamos a argumentação. E o texto argumentativo, né? Ali a gente viu situações, exemplos, mas não tem um texto estruturado. O texto argumentativo é constituído por um primeiro parágrafo curto, que vai deixar uma ideia no ar. Por exemplo, a gente pode iniciar um texto dizendo, será que é necessário todo mundo tomar vacina? E aí a gente deixou essa ideia no ar. Depois, o desenvolvimento deve apresentar a opinião de quem está escrevendo. Então, será que é necessário tomar vacina? Eu acho que sim, todos devem tomar, né? Então, existe uma discussão se deve ser obrigatório, se não deve, mas nós acreditamos que sim. Depois tem que vir os argumentos, e esses argumentos, eles precisam ser verdadeiros e convincentes para que as pessoas entendam que realmente é necessário, né? E também não pode ser uma coisa criada, um dado inventado. Às vezes a gente diz assim, a maioria das pessoas acha isso. Para dizer que a maioria das pessoas acha, a gente precisa de uma pesquisa. Então, isso tem que ser verificado, isso tem que ser real. E qual que seriam, por exemplo, argumentos aqui no caso da vacina? A gente poderia dizer, olha, é direito individual, é direito meu não querer tomar a vacina. Mas a gente também pode dizer que o bem-estar coletivo está acima do meu direito individual. Por que a gente poderia dizer isso? Porque se eu não tomo a vacina, eu não sou grupo de risco, eu não tenho medo, mas eu posso transmitir para outras pessoas. Então, estou colocando em risco a saúde pública, o bem-estar social. Outro argumento poderia ser que as vacinas infantis já são obrigatórias. Então, não teria problema, né, e nessa também ser. Então, esses seriam argumentos no caso da vacina. E aqui eu trouxe mais um exemplo, que é um exemplo sobre o uso da máscara. Veja só, o uso de máscara na prevenção do novo coronavírus. Antes da pandemia causada pelo novo coronavírus, era quase impensável ver grande parte da população usando máscaras de proteção na rua. Contudo, a situação mudou
principalmente após o governo do estado tornar seu uso obrigatório. Mesmo assim, ainda há dúvidas de parte da população quanto à necessidade e ao benefício do seu uso. Por isso, nesse post, vamos te explicar qual a importância do uso das máscaras para a Covid-19, qual o melhor material para a confecção e como realizar sua higienização. Leia mais para proteger-se da Covid. Veja só, aqui nesse primeiro parágrafo está expondo a ideia. A gente nunca pensava em usar máscaras, agora existe uma determinação para que a gente use, mas a gente sabe por que está usando? Então, aqui tem uma introdução do assunto. Em seguida, vem a argumentação. Por que usar máscaras faciais para proteção? A Covid-19, doença causada pelo coronavírus, SARS-CoV-2, é transmitida principalmente por meio do contato com pequenas gotículas que contêm o vírus e são expelidas por pessoas infectadas. Elas entram em contato com as nossas vias aéreas e o novo coronavírus pode começar a se multiplicar em nosso corpo. Portanto, o uso da máscara é importante como medida de proteção, tanto para você mesmo quanto para as pessoas ao seu redor. A máscara, então, funciona como uma barreira física para as gotículas, para que você não lance gotículas na outra pessoa e para que as gotículas de outras pessoas não acessem as suas vias aéreas. Então, a máscara tampa seu nariz e sua boca. O vírus não vai ter acesso a você, não vai se multiplicar no seu corpo, não vai te deixar doente. Essa é a argumentação. Primeiro a gente teve lá no primeiro parágrafo a introdução e aqui a argumentação. As máscaras funcionam como uma barreira física para a liberação dessas gotículas no ar, quando há tosse, espirro e até mesmo durante conversas. Seu uso é importante, principalmente em locais em que não é possível manter uma distância mínima de segurança. Apesar de sua eficácia, seu uso deve ser acompanhado de outras medidas de proteção, como limpeza frequente das mãos, distanciamento físico de 2 metros de outras pessoas. Então, veja só. Aqui a gente tem uma continuação do argumento, né, falando que a máscara é uma barreira física e temos também uma conclusão desse texto. Olha só, então é sim necessário usar a máscara, é importante usar essa máscara, mas ela não é a única medida que nós devemos tomar. Também é necessário que a gente mantenha distância, que a gente higienize as mãos, né, então tem aqui uma conclusão no final. O que a gente viu, então, na nossa aula de hoje? Nós vimos que existem textos argumentativos, que são textos que expõem argumentos para convencer as pessoas. Convencer de quê? Nós podemos convencer do nosso ponto de vista, como o menino lá do poema do Pedro Bandeira. Nós podemos convencer de uma opinião que nós temos. Nós podemos, através dos argumentos, convencer alguém a ceder a uma vontade nossa, que foi, por exemplo, o caso da criança que pede para ter mais bichinhos de estimação ou que pede para ir à festa na casa do amigo. Nós podemos convencer alguém sobre qual é a melhor solução para um problema que se mostra para nós, porque as soluções podem ser diversas e a gente precisa conscientizar, a gente precisa argumentar para mostrar que aquela é realmente uma boa solução. E nós também vimos que é importante saber estruturar o texto, saber escrever o texto de uma forma que ele tenha início, meio e fim, com uma introdução num primeiro parágrafo que vai trazer para a gente a ideia que vai ser tratada no texto, lançar uma ideia. Depois a gente tem, em seguida a gente tem a opinião do autor, aquela opinião que ele vai argumentar para tentar nos convencer. Então, a opinião do autor do texto vem aí no segundo parágrafo ou completando o primeiro, vem logo em seguida.
Depois vem os argumentos. Os argumentos devem ser bem embasados, eles têm que ser verdadeiros e também têm que ser convincentes. Não basta que ele seja só convincente, é o que a gente chama de apelativo, aquilo que convence a pessoa, mas nem sempre é verdade, e não basta que ele seja verdadeiro e não convença ninguém. Então, é importante que os argumentos sejam convincentes e verdadeiros. Também podemos, no texto, dar exemplos. Dar exemplos, se a gente está propondo uma solução para alguma coisa, exemplos de medidas que foram eficazes. Se a gente está tentando convencer alguém a ceder à nossa vontade, como no caso da festinha ou no caso do bichinho, exemplo de um amigo que também tem bichinhos e não dá problema para a mãe, ou exemplo de festas que já aconteceram na casa desse amigo e que correu tudo bem. Então, a gente pode também dar exemplos, exemplos verdadeiros, é claro. E, no final, a gente pode trazer também uma conclusão, apresentadas os argumentos, apresentada a argumentação, nós podemos fazer uma conclusão, como Pedro Bandeira lá no poema, quando ele diz, olha, eu não gosto mesmo, eu quero mesmo é brincar, eu prefiro futebol, faça chuva ou faça sol, Então, ele apresenta a conclusão dele para esse assunto. Na atividade dessa semana, nós vamos trabalhar com o texto argumentativo, vamos ler com bastante atenção, ler quantas vezes for necessário para entender. Eu sugiro que ao ler você faça marcações no seu texto, encontre a ideia, selecione, grife a ideia separadamente, depois grife cada argumento, porque assim, na hora de resolver as atividades, você não terá dificuldades e conseguirá encontrar tudo que está explícito no seu texto. O uso de máscaras na prevenção do novo coronavírus. Então, vamos fazer um exercíciozinho com esse texto aqui, para a gente entender como é que a gente pode proceder na nossa atividade. Aqui a gente pode assinalar no texto qual é a ideia. Olha só, antes da pandemia era quase impensável ver grande parte da população usando máscaras. Então aqui a ideia é o uso de máscara por causa da pandemia. Contudo, a situação mudou, principalmente após o governo do Estado tornar seu uso obrigatório. Então aqui, olha, essa parte a gente poderia assinalar como uma introdução do assunto, onde a gente coloca a ideia. Qual que é a ideia, então, do texto? É o uso obrigatório da máscara para a prevenção do Covid. Aqui a gente já tem, olha só, por isso esse post vai te explicar qual a importância do uso das máscaras para a Covid-19 e qual o melhor material e confecção e tal, e higienização. Então aqui a gente vê que o autor já está convencido de que a máscara é importante e ele quer convencer você também. A gente falou lá da estrutura do texto, primeiro lança uma ideia, depois a gente coloca a opinião do autor. Em seguida, a gente vem, olha só, até o subtítulo aqui já sugere que vai trazer a argumentação. A Covid é a doença causada pelo coronavírus, é transmitida por meio de pequenas gotículas que contêm o vírus e são expelidas pelas pessoas infectadas e entram em contato com as nossas vias aéreas. O novo coronavírus pode começar a se multiplicar no nosso corpo. Então, o contato do coronavírus com as nossas vias aéreas através dessas gotículas é um dos argumentos. E a máscara é importante como medida de proteção para você e para as outras pessoas que estão ao seu redor. Então, aqui a gente pode assinalar os argumentos. A máscara também funciona como uma barreira física para o outro e para você mesmo. Bom, eu espero que você consiga fazer as suas atividades, que você esteja aprendendo, que você leia mais sobre o assunto. Obrigada por sua atenção, um grande beijo e até a próxima!